Agora eu converso com o jornalista e escritor Emílio Kerber, que está lançando o livro Por Trás das Grades, o Diário de Anne Brasil. Emílio, que já é aí um autor conhecido do público que busca informações e literaturas ligadas à política de direita, já escreveu 4 livros sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Emílio, seja muito bem-vindo aqui ao Diário do Poder. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Eu estou aqui à disposição, Débora. Perfeito, querido. A primeira coisa que eu gostaria de perguntar é como esse relato, como essa história, como esse diário da Anne Brasil chegou para você, e acho que você também já pode ficar livre aí para comentar como a Anne se encontra hoje, qual a atual situação da Anne Brasil. Bom, então, o que acontece é que eu também trabalho na Rádio Auriverde Bauru e divulgo livros com frequência lá. E como lá eu me apresento como jornalista e escritor, por volta do mês de maio, eu fui procurado pela Anne Brasil, que é um nome fictício dessa personagem real, né, mas que a gente cita no livro como uma personagem fictícia, porque ela não pode aparecer, não pode mostrar a cara, não podemos, não divulgamos os dados reais sobre ela. Criei a cidade chamada Liberdade para identificar o local de onde ela é, que é uma cidade que não existe. E aí ela me procurou falando que durante o período em que ela esteve presa, 2 meses na colmeia, ela escrevia, fazia poesias e escrevia sobre a rotina dela como presa. E aí eu comecei a conversar com ela, manter diálogos, e ela foi escrevendo os relatos dos fatos que eu pedi para ela, com muita dificuldade, porque ela só conseguiu entregar para mim tudo que eu pedi em termos de relatos e as poesias que ela havia feito no início de setembro. Por quê? Porque ela estava com várias sequelas psicológicas, psiquiátricas, virtude de tudo que ela passou, e ela teve, neste período de maio até setembro, várias crises aí de ansiedade, passou por período de depressão, né? Ela é uma pessoa que não está conseguindo se relocar no mercado de trabalho, de uma família muito simples, né? Ela precisava estar trabalhando para ajudar a sustentar a família, né? Ela é solteira, mas mesmo assim ela ajuda a família. E hoje ela está com tornozeleira, tem que estar indo toda segunda-feira se apresentar no fórum da sua cidade, não consegue emprego e psicologicamente ela está um pouco melhor, mas ainda apresenta algumas sequelas aí como alto grau de ansiedade, baixa estima, né? Imagine você com 20 e poucos anos, você não poder estar trabalhando, não conseguir trabalho, não conseguir se recolocar, se ressocializar no meio da sociedade, né? Sim. Então hoje ela responde em liberdade, é isso? Não foi encerrado o caso ainda. Sim, ela responde em liberdade. Ela tem 2 tipos de presos relacionados ao 8 de janeiro. Os que foram basicamente pegos ali na Praça dos Três Poderes, dentro do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também no STF. Ela é uma das presas que estava na Praça dos Cristais, na frente do quartel-general do Exército, no dia 9, né? Então, ela tem um tratamento diferenciado em relação aos presos que foram pegos dentro das instituições. Ela cumpriu 2 meses presa dentro da colmeia, aqui no Distrito Federal, de onde eu falo também, e hoje o processo dela está paralisado, assim como de todos os outros que foram presos lá na frente da Praça dos Cristais, porque foi oferecido a eles um acordo de não persecução penal, ou seja, eles assumiriam que cometeram os crimes, em troca disso, eles deixariam de usar a tornozeleira, eles teriam uma leniência por parte da justiça. No caso da Anne, a Anne jura de pé juntos que não cometeu nenhum crime, e ela disse que, como não cometeu nenhum crime, ela não vai assinar nenhum acordo de não persecução penal, ou seja, ela vai em frente, porque ela se diz inocente, né? Assim como
a maioria das pessoas envolvidas no dia, que foram presas no dia 9 de janeiro, em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, a maioria não está aceitando esse acordo de não persecução penal, que é basicamente você assumir algo que você não fez para ter a sua pena aliviada. Sim. Diante desse relato, dos relatos que você teve acesso, eu vou pedir agora, Emílio, um spoiler. Eu queria saber, assim, do seu livro, né, da passagem que mais te sensibilizou, né, diante dessa necessidade que a gente tem de humanizar os casos dos presos do 8 de janeiro. Eu acho que, assim, a prova mais cabal de que é necessário humanizar essas histórias é a tragédia da morte do Clériston, mais conhecido como Clesão, né? E eu imagino, assim, que esses relatos trouxeram para você algumas situações de surpresa ou até mesmo de espanto. O que que a gente vai encontrar ali na sua obra com relação a essas coisas sensíveis que acontecem com essas pessoas? Olha, o momento do livro que eu acho mais chocante e até mesmo emocionante é o momento entre o 9 de janeiro, o momento que eles acordam no 9 de janeiro na Praça dos Cristais e passam por 2 dias no ginásio da Polícia Federal em Sobradinho, aqui no Distrito Federal, até chegarem à Colmeia. Esse é o momento que eu julgo ali o momento mais dramático do livro. Por quê? Porque cada passo, primeiro que eles não sabiam o que ia acontecer, mas a cada situação que vai se apresentando na frente desses presos, é como se fosse um circo de horrores, um trem fantasma que a cada curva você vai cruzando com um monstro. E eles, no primeiro momento, eles sofreram perfídia do exército, que falou para eles que iria retirar eles da Praça dos Cristais com segurança e colocá-los, levá-los até a rodoviária. Aí eles começam a andar 2 horas pelo plano piloto em Brasília, ou mais de 2 horas, até desembarcarem no ginásio da Polícia Federal em Sobradinho, aqui no Distrito Federal. Lá, mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 presos, 50 ônibus desembarcam essas pessoas, que até então não imaginavam o que iriam passar, e elas são colocadas dentro de um ginásio que só tem um banheiro e não tem água, num momento de verão, alto calor, aqui no Distrito Federal, e é uma situação de extremo estresse. Logo, nesses 2 dias, as pessoas não entendem o que está acontecendo, e lá pelas tantas começa a cair a ficha que elas iriam responder na justiça alguma coisa, que elas poderiam ser presas. Aí liberam advogados para atendê-las em bando, né, em várias pessoas com o mesmo advogado. Muitas dessas pessoas são extorquidas por falsos advogados. Então, as pessoas já estão numa situação ruim, né, ali com uma mão na frente e outra atrás. Já não podem sair dali de onde estão, né? Não sabem exatamente o que vai acontecer. E ainda, no desespero, chegam pessoas lá se apresentando como advogados para extorquí-las, né? Então, tem vários casos, isso é relatado também no livro. Muitas pessoas passam mal e são retiradas de ambulância daquele local. As pessoas que lá dentro estavam, e dentre elas, começam o boato de que alguns já tinham morrido, né? As pessoas não têm a informação completa, não tinham acesso mais à informação, celular, não tinham acesso à televisão, rádio, nada. E aí isso começa a afetar o psicológico delas. Elas entram num nível de estresse altíssimo, né? No livro do autor do prefácio, que é o Dr. Caivano, ele fez um livro sobre o 8 de janeiro, a história não contada, e ele relata lá no livro dele também o odor das pessoas em momento de estresse, que o ser humano é um animal, né? E o animal em momento de estresse, em momento em que ele está encurralado, ele exala odores mais fortes, né? Pessoas urinando nas próprias roupas, né? Então, uma situação dramática, sem contar que essas pessoas ficaram muito tempo sem comer, elas só passam a se alimentar no final do dia 9,
né, dormem no chão, né, todas continuam com a mesma roupa do corpo, e 1.000 pessoas dentro de um ginásio. Aí você pode imaginar o caos que é isso, né? Todo mundo, até para dormir, foi um do lado do outro para conseguir acomodar essa quantidade imensa. E aí, neste período, a Anne Brasil vai relatando passo a passo do que vai acontecendo, e ela vai tendo várias crises de choro. Um rapaz que está lá no meio deles tenta se suicidar, isso é relatado no livro, né? A pessoa não é identificada, a gente não conseguiu identificar essa pessoa, mas é relatado a tentativa de suicídio, e isso aí ninguém ficou sabendo, nem na imprensa, pelo menos eu não vi nada sobre isso, mas está lá relatado no livro. E aí eles começam a ser encaminhados para as delegacias aqui do Distrito Federal para que seja feita uma triagem, né, um exame de corpo de delito, para que depois eles prossigam, os homens para a Papuda e as mulheres para a Colmeia. E aí tem elas no exame de corpo de delito, as mulheres têm que ficar nua e também acabam, muitas delas ali, sofrendo a revista por homens, né? E isso aí acaba gerando um constrangimento. Elas o tempo todo ficam se perguntando o que é isso, o que vai acontecer. Os próprios advogados não sabiam orientar em relação ao desfecho, e só cai a ficha da Anne Brasil, que ela seria presa quando ela entra no ônibus, vê que o ônibus é totalmente cheio de grades, e ali ela vê que ela está indo para um presídio. Ali ela tem outra crise de choro, e ela desembarca lá na Papuda. Então, pessoas que nunca haviam cometido crime vão para a Papuda. Lá na Papuda separaram uma ala só para elas. Num primeiro momento, separaram as presas do dia 8 das presas do dia 9, né, conforme eu havia falado anteriormente. E só mais algum tempo depois é que eles misturam todas as presas do dia 8 e do dia 9 na mesma ala. E aí elas também começam a interagir, né, e elas conseguem... Bom, elas sofrem uma série de privações que os presos sofrem, né, por exemplo, os presos lá, as presas, elas têm um banheiro que fica aberto com um local, não tem vaso sanitário, é um local no chão para você fazer suas necessidades, e um tanque com água para você lavar sua roupa, escovar os dentes, fazer sua higiene pessoal. Elas demoraram muitos dias para receberem uma muda de roupa adequada, ou seja, ficaram com a mesma roupa do corpo já vários dias. Elas entraram, no caso da Anne, entrou numa cela que tinha capacidade para 8 pessoas, e lá estavam 11, tá? E algumas dormiam no chão, faziam um rodízio para ver quem ia dormir no chão, né? E a comida horrível, comida com caco de vidro, com animais, comida azeda, comida estragada, chegava de tudo. A Anne Brasil, em 2 meses, ela tem 1,67 m, 68 de altura, 1,67 m, e ela chegou lá com 60 quilos. Ela saiu de lá com 50 quilos. Então você imagina uma mulher com 1,67 m com 50 quilos, né, e perdeu esse peso todo em 2 meses. Então, passaram fome, sem contar também o tratamento que elas recebiam de carcereiras, de agentes penitenciárias lá dentro. Então, elas também chegaram muito inocentes, porque nunca tinham frequentado aquele tipo de ambiente, e elas achavam que podiam, lá pelas tantas, comprar comida na cantina que tinha lá na hora do banho de sol e levar para dentro da cela, e não pode. Aí, quando elas chegaram com uns pedacinhos de pizza para comer à noite, em determinado momento, a carcereira mandou colocar tudo no lixo, porque não podia entrar com comida dentro da cela. Então, foram muitos constrangimentos. Tudo isso está relatado no livro, na história dela, e a gente procurou tentar esmiuçar, detalhar o máximo possível para trazer a realidade dos fatos para as pessoas que fossem ler o livro. O livro da Anne Brasil, por que o título Anne? Nós tivemos, na Segunda Guerra Mundial, o diário de Anne Frank, que foi uma denúncia, um diário que acabou depois repercutindo, anos depois. A Anne Frank acabou indo, era uma jovem que tinha 14 anos, foi para um campo de concentração, ela, a mãe, o pai e o irmão, depois de 2 ou 3 anos dentro de um sótão ou de um porão em Amsterdã. Existe hoje
a casa da Anne Frank virou um museu, e a Anne Frank morreu no campo de concentração em 1945. O pai dela foi o único sobrevivente da família. Ele achou depois os manuscritos da Anne Frank e publicou 3 anos depois, né? E esse é o Holocausto. A Anne Frank representa 6 milhões de judeus. A Anne Brasil, ela não representa apenas 1.000 e poucos presos. Ela representa todo brasileiro que ama o seu país, que quer o melhor para o seu país, que é contra ter na presidência da República alguém que já foi condenado por corrupção, embora hoje esteja descondenado, tenha se tornado elegível, que é o Lula, e também ela representa todos os erros da justiça, porque no caso da Anne Brasil e dos presos políticos do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, primeiro que não teve individualização de pena. Ele foi considerado uma nova modalidade de crime no Brasil, que é o crime multitudinário. Segundo, que o STF avocou para si a responsabilidade de julgar pessoas sem foro privilegiado, né? E a forma com que essas pessoas foram colocadas lá, várias arbitrariedades, como, por exemplo, a audiência de custódia, tudo isso é falado no livro, o tempo que demorou a audiência de custódia da Anne, a questão envolvendo pessoas que não tinham condenação e que continuaram presas além do prazo legal de uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Então, tem uma série de arbitrariedades. E a Anne, ela representa não só esses 1.000 e poucos presos do 8 e 9 de janeiro, mas ela representa toda uma nação injustiçada por ir lá se manifestar, ficar na frente dos quartéis manifestando a sua contrariedade em relação ao que estava acontecendo, né? Sim. Agora, eu queria aproveitar, a gente sabe que há realmente toda essa violação dos direitos individuais que vem sendo reclamada, um contexto em que advogados têm protestado contra a atuação do STF, que durante todo esse processo do 8 de janeiro barrou acesso aos autos, né, para as defesas, ignorou muitas vezes recomendação da própria PGR por liberdade, como é o caso, foi o caso do Clériston Pereira. A gente sabe também que houve um morador de rua, né, um homem em situação de rua que foi preso, também recebeu por parte da PGR essa recomendação por liberdade. E até acontecer a morte do Clériston Pereira, a gente não teve nenhuma sinalização do STF com relação a esses pedidos dos advogados. A sua obra traz, Emílio, uma contextualização pontual dessa situação, né? E as pessoas vão poder adquirir o livro. Você até pode ficar à vontade também para dizer que como adquirir este livro, né, até o final da entrevista, mas eu gostaria agora de trazer um contexto de uma situação que tem sido ventilada por aqueles que tentam minimizar o debate sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Há uma atribuição de intento golpista que envolve as Forças Armadas, não é? Você é um oficial da reserva, né, da aeronáutica, e pesquisador do tema. Então, eu gostaria de aproveitar essa nossa conversa para que você nos situasse no contexto do seu entendimento, né? A gente vê, por exemplo, figuras como o ministro Flávio Dino dizer que há uma minoria ou uma parcela das Forças Armadas que foram tomadas por esse intento. Isso procede do seu ponto de vista? Bom, vamos lá. Para mim, não procede. As Forças Armadas, elas têm um papel como instituições de Estado. E como instituições de Estado, elas procuram se afastar de política. Então, nas Forças Armadas, diferente do que acontecia até 1985, e depois eu posso explicar por quê, os militares, eles procuram se afastar. Não é permitido, por exemplo, nem em época de campanha eleitoral, carros entrando com adesivos dentro de unidades militares de qualquer lugar do Brasil. Isso aí é padronizado. Então, os militares, eles têm um papel estritamente constitucional,
eu tenho certeza que não havia nenhuma intenção de golpe ou algo diferente do que não cumprir o que estava previsto na Constituição, que é continuar como uma instituição de Estado e respeitar a Constituição até a posse do novo presidente. Foi isso que aconteceu. Porém, o que aconteceu? Houve muita dúvida sobre o resultado eleitoral, né? E aí, vamos ser sinceros, o presidente Bolsonaro ficou muito tempo em silêncio. E o silêncio do presidente Bolsonaro também começou a, de certa forma, criar na imaginação das pessoas que alguma coisa fosse acontecer. E as pessoas foram para frente dos quartéis, dizer Lula não, fora Lula, e intervenção militar. E, na verdade, isso tudo ficou provado que foi em vão, né? Porque o próprio presidente da República deixou o país antes da posse do Lula e em nenhum momento ele mencionou algo que fosse... Ele ficou em silêncio, mas ele não mencionou em nenhum momento algo que desse a entender que seria dado algum golpe de Estado, né? E não foi dado nenhum golpe de Estado. Agora, os bastidores, o que foi discutido, ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém pode ter certeza. Só quem estava discutindo sobre os bastidores é que pode falar, né? Mas eu, como oficial da reserva da aeronáutica, eu confio no papel institucional das Forças Armadas e sei que eles não fariam nada diferente do que está previsto dentro da Constituição. E outra questão que eu acho que é importante a gente falar é sobre o ato de perfídia do Exército em 9 de janeiro. Ali, eu acredito que o Exército errou, porque ele não poderia ter iludido pessoas que acreditavam na boa-fé do Exército brasileiro, dizendo que iria levar as pessoas em segurança para a rodoviária na verdade, estar levando as pessoas para o ginásio da Polícia Federal para que elas fossem presas. Isso aí não poderia ter acontecido. Eles deveriam ter, no mínimo, negociado a forma de fazer isso com a Polícia Militar. Mas eu acredito que, da forma como aconteceu, isso só prejudicou a imagem do Exército Brasileiro e, por consequência, das Forças Armadas. E a gente viu o resultado disso no último 7 de setembro, que foi um 7 de setembro esvaziado não só em Brasília, por causa do Lula, do descontentamento da população com o atual governo, mas em todo o Brasil, também por descontentamento com a imagem que as Forças Armadas passaram, principalmente por causa do 9 de janeiro de 2023. E aí complementando o que você tinha me falado antes, tinha me perguntado antes, até 1985, de 1889 a 1985, durante todo esse período da República, a participação dos militares na vida política, inclusive como na presidência da República, ela é constante. Nós tivemos vários ex-presidentes da República militares, a contar do primeiro presidente da República, que foi um militar, e depois até os militares que assumiram ali durante o período do regime militar, que foram 5, né? O Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, o Geisel e o Figueiredo. E aí o Brasil só volta a ter um presidente militar, no caso um militar da reserva, com Bolsonaro, né? Que foi eleito como um civil. Ele era deputado federal, né? Teve como passado dele o fato de ser um oficial da reserva do Exército, mas ele assumiu a presidência da República quando estava como deputado federal. Perfeito. Eu acho interessante você citar, por exemplo, essa postura do Exército, porque a gente acompanhou depoimentos, entrevistamos pessoas que relataram que isso ocorreu, né? Mas esse é um fato, Emílio, que me parece que vai se tornar extra pauta, extraoficial, porque todos que têm o poder de falar oficialmente fingem que isso não ocorreu. Isso que você fala, o quê? O que que não ocorreu com essa Essa coisa de dizer que ia levar as pessoas para a rodoviária e, na verdade, estavam conduzindo para a prisão. Ah, sim. Isso é relato
dos presos, e a gente viu um oficial do Exército com megafone se referindo às pessoas, se direcionando às pessoas até às 7 horas da manhã, dando prazo de 1 hora para que todas recolhessem seus pertences e entrassem nos ônibus, que elas seriam retiradas do local, né? E depois, para essas pessoas, elas seriam colocadas na rodoviária ou no local seguro, não que elas estariam sendo levadas para um local de triagem para posteriormente serem presas, né? E outro problema que eu vejo também em relação ao 8 de janeiro é essa questão da não individualização das penas. Foi todo mundo tratado como uma multidão. Então um comparativo que eu posso fazer é o seguinte: você está num estádio de futebol com 50 mil pessoas, ocorre uma briga entre as torcidas e alguém mata um torcedor. E aí, todos os outros que estão no estádio, as outras 50 mil pessoas, são cúmplices? Não. Tem que ver e apurar quem matou o outro torcedor, o que aconteceu, quem estava mais próximo, alguém podia ter evitado e não evitou, né? E não pode ter um tratamento coletivo para uma situação individual. E o direito penal brasileiro é bem claro, né? Que deve ocorrer individualização de pena. Emílio, queria deixar você à vontade para dizer, então, como é que as pessoas podem adquirir a sua obra Por Trás das Grades, o Diário de Anne Brasil. Bom, são duas formas básicas para se adquirir o livro. Primeiro, diretamente pelo nosso WhatsApp com a minha dedicatória, que seria o WhatsApp 61 99552 5084, ou diretamente pelo nosso site www.livrariaconservadora.com.br. Perfeito. Emílio Kerber, muito obrigada pela sua entrevista e nós estamos à disposição aqui no Diário do Poder. Muito obrigado, eu que agradeço.